Lembrando os irmãos, dia 20 agora, próximo domingo, nosso irmão pastor Gildas Alves estará aqui conosco pregando a palavra de Deus no culto dos vencedores. Teremos aqui 12 horas de oração, tendo início às 6 da manhã e encerrando às 18 horas. 12 horas orando, clamando, buscando a Deus uns pelos outros. Dia 20, culto dos vencedores, aqui mesmo em São José, às 18 horas. E dia 16 de janeiro, é a primeira confraternização de 2021. O nosso irmão pastor Elias Beck, que é o pastor setorial de Niterói, peço aos irmãos que ajudem a divulgar todos os eventos, todos os trabalhos da igreja, todos os cultos, tanto aqui na sucursal provisória quanto nas demais anexos. Peço ajuda dos irmãos, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, glórias a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim, aleluia. Vamos esperar os irmãos, não é verdade? Esperaremos pelos outros, é verdade? Ouvir. Deus abençoe. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ou seja, capítulo 2, versículo 1, perdão. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senta por um instante, deixa a sua Bíblia aberta, aplauda, glorifica, engrandece, exalte o nome do Senhor. Aleluia! Queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele declara à igreja de Filipe, ou os filipenses, como nós conhecemos, que deveríamos pensar uma mesma coisa, ter o mesmo ânimo, o mesmo prazer, a mesma dedicação, pensando uma mesma coisa. O apóstolo Paulo chega a dizer à igreja de Filipe: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pensarmos uma mesma coisa, termos uma mesma visão, ter a dedicação, o fervor, o trabalho, que não poderia então mudar. O apóstolo Paulo, ele dedica um espaço da sua vida naquele momento, ele dedica um espaço, aleluia, naquele momento, para despertar a igreja de Filipe, que antes desta mensagem, que antes desta carta, estavam indo aos seus próprios pensamentos, indo às suas próprias maneiras, indo aos seus próprios jeitos, da forma que eles pensavam e agiam, assim estava indo aquela igreja. A Bíblia declara mais e mais ainda, que nada façais, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória,
glória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, todas as vezes em que iremos fazer quaisquer coisa, quer seja dentro da igreja, quer seja nas ruas, quer seja, aleluia, no nosso trabalho, quer seja no âmbito familiar, não podemos pensar somente na nossa necessidade, não podemos pensar somente naquilo que nós queremos. A Bíblia é clara ao dizer: olha, cada qual também para o que é dos outros, não atente cada um para o que é propriamente seu. Ou seja, eu não posso pensar somente naquilo que eu desejo. Eu preciso entender que eu estou num lugar em que o maior interessado em ver essa igreja crescer é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior interessado em ver essa igreja cair é o próprio Satanás. Ei, qual é o pensamento que nós temos nesta noite? Pensamos uma mesma coisa, temos uma mesma visão, almejamos o mesmo, aleluia, almejamos uma mesma coisa nessa noite. A igreja precisa entender, queridos e amados irmãos, que a igreja não é deste ou daquele ministério, não é deste ou daquele pastor, não é desta ou daquela placa, não é deste ou daquele CNPJ, mas a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes em que nós fazemos algo para a obra que não é nossa, a obra que é de Deus, Ele se encarrega em recompensar, Ele se encarrega em abençoar, Ele se encarrega em colocar o seu reino. A igreja de Cristo, ela precisa entender que não podemos começar de uma forma, é como muitas das vezes, não estou generalizando, é como muitas das vezes um novo convertido, uma nova convertida, que você vê a pessoa começando ali, cheio do Espírito Santo, cheio do fervor, cheio aquela vontade de clamar, aquela vontade de louvar, aquela vontade de orar. O pastor pede para orar, vamos orar, vamos abrir o ministério da ação, vamos orar. O pastor pede, vamos trabalhar aqui na igreja. A irmã pede, a ovelha pede, vamos evangelizar, vamos. Chega um tempo para alguns irmãos que já estão ali com 10, 15, 20, 30 anos de ministério, chegam ao ponto de se acomodarem de uma tal forma que no seu pensamento, na sua visão, já fizeram muito, mas ei, enquanto a vida há esperança, enquanto você está de pé, diga as mesmas palavras ou cite a mesma frase a todo instante, a todo momento, da mesma forma, aleluia, da mesma forma que Josué, aleluia, clamou. Josué falou, aleluia, a Caleb. Josué fala a Caleb em Josué capítulo 14, versículo 6, melhor, Caleb fala a Josué capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair
e para entrar. Aí você vê alguns crentes dizendo: já fiz muito por este trabalho, já fiz muito por esse ministério. Você está falando com um velhinho de 85 anos que diz: olha, a mesma força eu tinha para a guerra, dá agora a minha força para a guerra. Porque acabou a força, filho. O que aconteceu com você que acabou a força? Parou no meio do caminho? Parou no meio do caminho? Não devemos parar. Temos que entender que enquanto o Senhor não voltar para arrebatar a sua igreja, enquanto não abrir e fechar de olhos, aleluia, enquanto a igreja não for arrancada à força, enquanto a igreja não for arrebatada, nós iremos passar provações, iremos passar lutas, sim. Não podemos fraquejar, não podemos parar, temos que continuar com a nossa cabeça erguida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Glória a Deus! Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É maravilhoso quando encontramos obreiros, homens e mulheres que dedicam um espaço da sua vida a fazer a obra de Deus, a fazer a obra do Senhor. E para algumas pessoas, para alguns irmãos, não estou generalizando, só para que você entenda, para algumas pessoas, ele vem uma, duas vezes, ela vem uma, duas vezes, e no seu pensamento, na sua visão, ela já está fazendo muito, ele já está fazendo muito para a obra de Deus, ele já está fazendo muito para a obra do Senhor. No seu pensamento, ele está quebrando o galho de Deus. No seu pensamento, eu estou dando uma força para a obra do Senhor. Mas ei, segundo o que diz a Bíblia, a obra do Senhor, Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ou seja, a obra de Deus, ela consiste em desfazer as obras de Satanás. Quantas e quantas pessoas que nós vemos, queridos e amados irmãos, entrando na igreja, saindo da igreja, chegando 2, 3, 4, 5 anos longe da igreja. Aí você pergunta: onde estão essas pessoas? Alguns perguntam: ele abandonou a Cristo, ela abandonou o Senhor, ele está acomodado, ela está acomodada. Mas o que nós temos feito, queridos e amados irmãos, o que nós temos feito em prol destas vidas? Será que estamos pensando na mesma coisa? Será que temos a mesma visão? Se ele quer essa igreja, aonde tiver alguém caído, estenda as mãos à pessoa e diz: levanta, Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Levanta, Deus tem uma obra a realizar na sua vida nessa noite. Não importando o estado emocional, físico ou espiritual que esta pessoa se encontra, qual é o seu trabalho? Pastor, já faço muito pela obra de Deus. E Deus olhando lá de cima. Será? Glória a Deus. Deus olhando lá de cima para nós. Será? Queridos e amados irmãos, quando nós intentamos fazer a obra do Senhor, nós negamos a nossa vontade. Aleluia. Negamos o nosso eu. Aleluia. A nossa vida é feita de escolhas. Eu escolhi levantar as mãos e aceitar a Jesus. Eu escolhi levantar as mãos e tomar a minha decisão de aceitar o Senhor. E o que eu tenho feito? Os ímpios vão aos seus próprios pensamentos, aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham que é o correto. E nós, o que devemos fazer em prol da obra do Senhor? O que nós, será que temos que esperar que alguém faça? Será que temos que esperar que alguém faça? Temos esse sentimento em nosso coração. A Bíblia diz, versículo 3 de Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória. Algumas pessoas só fazem se o nome dele aparecer, só fazem se o nome dela for divulgado, se o nome dele for divulgado, senão não faz.
Nada façais por contenda ou por vanglória. Nós temos que entender que o lugar do maior já está ocupado, e o lugar deste, e quem está ocupando o lugar chama-se Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Ei, estamos aqui como servos. Aleluia! A igreja de Cristo, queridos e amados irmãos, precisa se unir pensando uma mesma coisa, tendo uma mesma visão, de ver, não ficar com o pensamento no passado, porque se nós ficarmos com o pensamento no passado, eu prego isso várias vezes, falo para várias e várias pessoas, se você tentar lá no passado, pegar a caixinha lá do passado, ele vai estar lá, alguém vai dizer assim, pastor, eu esqueci. Mentira, o homem não esquece. Deus perdoa, mas o homem não esquece, porque se você colocar o seu pensamento lá no passado, você vai puxar a gavetinha lá e vai achar. Mas a sua visão tem que estar olhando para frente. Da mesma forma que Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais, por que nós estamos apontando? Por que nós estamos julgando? Por que nós estamos ainda apontando o pecado dos outros? Muitas almas têm perecido, e o que nós temos feito? Muitas almas estão perecendo em relação à nossa vida. Por que, pastor, em relação à nossa vida? Eu fiquei somente isolado, eu fiquei somente parado, pastor, eu fiquei bonitinho aqui no meu lugar. O que você tem feito? A omissão também, ela é caracterizada como pecado. Porque a Bíblia é clara ao dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou algumas traduções, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Vocês podem estender as mãos. Mesma coisa se você vê um jovem, um adolescente sendo agredido nas ruas. Aí você passa com o seu carro, vê aquele jovem caído, ensanguentado no chão. Alguém vai dizer assim, pastor, o que tem eu a ver com isso? O que tem eu a ver com aquilo? Sabe o que muitas pessoas fazem? Viram as costas, vão embora, pegam o seu carrinho bonitinho, vai embora. Mas ele tem uma alma lá no chão caída, ensanguentada. Deus vai requerer de você aquela alma. Deus vai requerer de você aquela alma que você, ao invés de trazer para a igreja, você deixou lá. E muitos irmãos não trazem ninguém, não trazem uma alma para a igreja, mas a sua fala, o seu linguajar, o modo de agir, o modo de falar com os irmãos da igreja, ao invés de trazer almas, eles lançam almas para fora da igreja. Usam o altar para arrebentar, destruir a vida de famílias. Pastores que usam o altar, usam muitas das vezes o gabinete como argumento de mensagem, usam muitas das vezes o gabinete como tema de mensagem daquele dia. A obra é de Deus, filho. Temos que ter o mesmo pensamento. Versículo 5 em diante, a Bíblia vai dizer, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que? Aquele que é o nosso Deus, ele nega a si mesmo, faz semelhante aos homens, mas muitos de nós têm se comportado com um estado superior ao nosso irmão que está do nosso lado. Não somos esse casaco de barro que você está vendo. Esse casaco de barro, uma hora acaba, tem um prazo de validade. O que permanece, aleluia, é o que você tem feito diante de Deus. E não vai dizer depois que eu poderia ter feito, você poderia fazer, mas você não fez. Não seja orgulhoso, nada façais por vanglória, mas por humildade. Versículos 8 diz a Bíblia, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem está acima de todo nome?
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. A nossa salvação não está no logotipo, a nossa salvação não está no pastor, a nossa salvação não está, aleluia, no nosso irmão que está do nosso lado. A nossa salvação está naquele que vive e reina para todo sempre. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, domínio e todo louvor. A Ele, Deus. Levanta as mãos para o céu, dá glória, bate palma para Jesus, dá glória a Deus. Do versículo 9 ao 11, a fé que exalta o senhorio de Jesus, Ele tem que ser exaltado. Então vamos parar de tentar achar culpados, vamos parar de tentar achar argumentos para culpar alguém, vamos parar de tentar achar culpados, vamos nós fazer. E chegou, irmãos, estava conversando com o nosso irmão, a sua Adelso hoje, por exemplo, chegou um estado de algumas pessoas agirem, que nós chegamos ao ponto de não entendermos, ou tentar achar argumentos ao comportamento da igreja nos dias de hoje. Chegou um estado, chegou de uma forma que ficamos sem saber como agir e como fazer, porque somos cobrados. Nós somos cobrados, mas nós precisamos entender que não fazemos nada sozinhos, somos dependentes uns dos outros. Ei, o irmão que está do seu lado depende de você, a sua esposa, o seu esposo, a sua família depende de você, a igreja depende de você. Pelo amor de Deus, desperta você, desperta tu que dormes. Vamos tentar, como diz a Bíblia, pelos outros, parar de pensar somente no que nos agrada. Cada um, aleluia, atente também para o que é dos outros, e não somente o que é para seu. Aquilo que é seu, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. A igreja, ela não pode ficar isolada ao seu pensamento. A igreja precisa, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa visão em relação ao ministério. Pastor, passado aconteceu isso. As consequências refletem nos dias de hoje. Reflete-se nos dias de hoje. Meus irmãos, desperta o seu pensamento. A cobrança não vem do homem. Não vem. A cobrança não vem do homem. Deus fala contigo. Quem que Deus fala com você? Levanta as mãos. Quem que Deus ainda fala contigo? Levanta as mãos aos céus. Segundo Isaías capítulo 49, versículo 1, diz a Bíblia: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não nos ouça. Segundo o que diz a Bíblia, Ele nos ouve, Ele responde o nosso clamor. Então Deus fala contigo, e o que Deus tem falado com você em relação à sua obra, o que Deus tem falado conosco em relação à obra dele, irmãos, o que nós temos feito pela obra do Senhor. Pastor, não sei pregar, mas você sabe trocar um instrumento, você sabe louvar. Pastor, isso não tem nada a ver com a mensagem, vamos chegar lá. O que você tem feito pela obra do Senhor? O objetivo de Paulo era entregar à igreja de Filipe uma mesma visão, a mesma linha de pensamento, pensar na mesma coisa. Às vezes você não sabe pregar, mas você sabe louvar. Às vezes você não sabe louvar, mas sabe tocar um instrumento que é uma bênção. Às vezes você não sabe louvar, não sabe pregar, não sabe tocar, mas consegue evangelizar, consegue entregar um folheto, consegue dar uma palavra de ânimo para quem se encontra desviado, consegue dar uma palavra de ânimo para o ímpio. O que você sabe fazer, filho? Você acha que a igreja vai cobrar de você? Não, o nosso Deus cobra. A nossa vida não depende, irmãos, daquilo que nós intentamos fazer, mas é exatamente o que nós fazemos. Não pense o que você vai fazer, faça o melhor para a obra de Deus. Fé que exalta o senhorio de Jesus. Os sábios observam que a palavra confessar significa reconhecer
aberta e alegremente, celebrar, louvar. Este texto declarado, maravilha, é um grande ponto de reconhecimento para todos nós que aprenderíamos que o poder da confissão de fé é exaltar e honrar a Jesus Cristo, a nossa fonte de poder na nossa aplicação de fé. A Bíblia é o nosso tipo de regra, fé e prática. Hoje estamos no culto de Santa Ceia, o que tem a ver a Santa Ceia com a mensagem pregada desde o início, a comunhão, pensando na mesma coisa, tendo uma mesma visão. Pessoas com ódio no coração, pessoas com rancor, pessoas esperando a oportunidade de colocar os pés à frente de alguém para que este venha cair. Não toque na ceia do Senhor. Aleluia. Deus cobrará de você. Deus cobrará de você, filho. Não toque. A ceia da ideia de comunhão. Quem está em comunhão? Levanta as mãos. Como a comunhão do corpo. Eu sei que você sabe disso, mas vamos lá. Quando eu participo do corpo, eu não participo somente do corpo físico de Jesus Cristo. Simbolicamente, como muitas pessoas falam. O corpo, em 1 Coríntios 11, dá a ideia também da igreja. Corpo de Cristo, qual cabeça é Ele. Ele é o cabeça. Se eu toco no corpo, sem estar em comunhão com a minha esposa, com a minha família, sem estar em comunhão com os meus irmãos, eu não posso tocar. Eu tenho que entender, eu não encontro em comunhão. A igreja vai se erguer, a igreja vai se levantar, mas precisa haver comunhão. Terem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito de Deus diz a Deus.